Olá, muito boa tarde, doutora Filipa Almeida. Fizemos aqui um breve interregno, breve, médio, longo. Pois foi, Ou seja, não nos vemos desde desde do o ano Natal. passado, desde o ano Desde o passado, ano desde antes passado. do Natal. É verdade, muito boa tarde então a quem nos segue, a quem nos ouve. De facto, cá estamos nós para mais uns laços que curam e vamos falar hoje de depressão. Doutora Filipa, porque é um tema que acaba por ser quase que não se esgota. Não. Poderíamos falar da depressão em muitos programas e às vezes a depressão cruza-se com outros temas de saúde mental. Vamos fazer uma primeira abordagem à depressão, mas eu acho que é um tema que voltaremos de vez em quando, até provavelmente com outros convidados, para continuarmos a explorar esta que é hoje uma verdadeira epidemia mundial e que consome milhões, tem custos extraordinários para todos os Estados e em Portugal também. Ora bem, para falarmos de depressão, eu tenho aqui uma história que é a partir desta história que certamente muitos daqueles que nos ouvem, infelizmente, se podem rever. E esta história de depressão começa com um telefonema. Uma mulher que se identificou pedindo uma consulta, mas já se ouvia num tom muito baixo e muito arrastado, lá bem na profundidade da tristeza. A Manuela tem 57 anos, é casada, mãe de 2 filhos já adultos e também com casa própria e também já com o seu trabalho, o seu emprego. Sozinha com o marido, quase sempre, e a filha vinha à casa de quando em vez, alguns fins de semana. O filho ainda ia muito menos. A Manuela estava de baixa médica há já vários meses. O problema começou também com um conflito no local de trabalho, onde ela sentia que já não conseguia lá voltar. Passavam os dias em casa, as janelas e as persianas fechadas, as luzes apagadas, sem vontade de fazer absolutamente nada. Só chorava e dormia e até sempre sob o efeito de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e que já tomava há 20 anos. Poderíamos dizer, esta Manuela já num estado lastimável. Cabelo comprido, cabelo sem sorriso, já ligeiramente com uma postura curvada. Isto certamente será o estado, Manuela, um nome fictício e a história também, obviamente. Sugeria, doutora Filipa Almeida, que dividíssemos esta história da Manuela em 4 fases. Vamos falar sobre a depressão da Manuela, vamos falar depois sobre a intervenção psicológica, que é ou não precisa ser feito nesta Manuela, sobre a relação também entre a medicação e a terapia e sobre o regresso ao trabalho e à vida ativa da Manuela. Por isso é que lhe pergunto como é que descreve o quadro clínico desta Manuela e se a poderíamos já considerar como uma pessoa depressiva maior, enfim, uma depressão profunda. Ora bem, essa Manuela, são muitas Manuelas, é muita gente, quer com essa idade, 50 e tal anos, quer com idades mais jovens, são sobretudo mulheres, a prevalência da depressão atinge sobretudo mulheres, provavelmente também porque os homens se fazem mais resistentes, não é que sejam, muitas vezes escondem emoções, escondem sintomas, porque há aquela velha máxima de que o homem não chora, o homem não é frágil, o homem não recorre a psicólogos e, portanto, muitas vezes nos homens, provavelmente, os sintomas são mascarados com outros sintomas, até sintomas físicos, mas isso é outra conversa, não é? Não sei, não fiquei a perceber se essa Manuela recorreu ao psicólogo ou não. Não, aqui a história conta-nos as necessidades, no fundo, que uma pessoa neste estado pode vir a ter. Perguntar-lhe também aqui se o facto desta Manuela tomar, uma Manuela, que pode ser qualquer um de nós, tomar a medicação, antidepressivos e ansiolíticos durante 20 anos
pode ter agravado e deixado a Manuela neste estado? Em princípio, a medicação psicotrópica, que é a medicação que pertence aos ansiolíticos e aos antidepressivos, não põe as pessoas nesse estado. Não é a medicação que deixa as pessoas deprimidas, sem força, sem energia, não é? Provavelmente essa medicação já foi receitada há 20 anos, porque já há 20 anos essa Manuela teria sintomas de depressão. E então foi-lhe receitada uma medicação que, como acontece muitas vezes, as pessoas tomam e continuam a tomar e pedem mais receitas e muitas vezes nem sequer há controle sobre isso. Agora há mais controle porque agora as farmácias não podem mesmo vender, pelo menos em Portugal, não podem mesmo vender ansiolíticos e antidepressivos sem receita médica. Mas durante muito tempo a pessoa dizia eu já tomo isso há 10 anos, há 20, e podia comprar e depois levava a receita ou não levava a receita e ia tomando. E a certa altura os medicamentos é como se fizessem parte do próprio organismo, já não têm nenhum efeito antidepressivo, já nem sequer têm efeito sobre a ansiedade, quanto mais sobre a depressão. Portanto, 20 anos é muito tempo e acaba por haver uma rotina, não é? E o corpo adaptar-se, Exato. De facto, a esses... O corpo adapta-se a mais um produto, ou mais 2 produtos, que são produtos químicos que entram no organismo, como entra a alimentação, como entra o tabaco, como entram outros produtos. Mas eu gostava porque os sintomas da Manuela enquadram-se aqui, eu gostava de ler, se Augusta me permitir aqui, só o que vem nos compêndios internacionais sobre a depressão, não é? Quais são os sintomas que fazem parte da perturbação depressiva e sobretudo da perturbação depressiva major, que é o que me parece que está aí, que é, ou seja, major significa maior. Era o que eu ia perguntar. O Exato, que é o major é maior, a perturbação depressiva major é uma depressão grave, ou seja, é uma depressão muito, muito acentuada. Não é um episódio depressivo que tem uma curta duração e que pode dever-se a qualquer acontecimento de vida menos feliz, mas é um estado já, é um estado geral. E então, o que é que, e os compêndios sobre doenças mentais são feitos com base na realidade e no levantamento da realidade, e o que é que eles nos dizem? Que há 10 sintomas, e não têm que estar todos presentes numa pessoa, mas se estiverem 5 ou mais destes sintomas presentes durante um determinado tempo, durante algumas semanas ou meses, estaremos perante uma depressão. E quais são eles? O humor deprimido a maior parte do dia. Ora, a Manuela não fazia nada, nem abria as janelas, estava às escuras, portanto não estava feliz. Diminuição do prazer em quase todas as atividades. Ela deixou de trabalhar, deixou de fazer coisas em casa, não tinha prazer no que fazia. Perda ou aumento de peso sem razão. Aí não sabemos, acho que a história não nos diz se ela perdeu peso ou diz, já não me recordo. Sim, perdeu peso, enfim, tinha falta de apetite. Exato. Sim, perda de peso ou aumento de peso. Insónia ou hipersónia. Portanto, a hipersónia é o contrário, a pessoa dormir de menos ou dormir de mais. Porque há pessoas deprimidas que dormem de noite, que dormem de dia, que passam o tempo a dormir, porque dormir é uma fuga à realidade, é uma fuga ao sofrimento. Mas enquanto há outras pessoas que simplesmente dormem 3, 4 horas, acordam à meia-da-noite, acordam de madrugada, não conseguem adormecer à noite, há de tudo, seja falta de sono ou sono a mais. Agitação ou lentificação motoras. Ora, a Manuela não se mexia praticamente, portanto havia aí lentificação motora também. Fadiga ou perda de energia, também está aí. Desvalorização ou culpa excessiva ou inapropriada. É normal as pessoas deprimidas autodesvalorizarem-se, acharem que não valem nada, que não servem para nada, que não prestam para nada e que são culpadas de tudo o que acontece à sua volta. Portanto, quando a depressão é muito grave, a pessoa sente-se culpada de tudo perante os outros. Diminuição da capacidade de pensar ou concentração ou indecisão em tomar decisões, portanto, a incapacidade de tomar decisões ou a dificuldade. Pensamentos recorrentes sobre a morte. E estes sintomas causam mal-estar em uma ou várias áreas da vida. E essa senhora, por aquilo que ouvimos, essa senhora sentia mal-estar na vida profissional, tanto que estava de baixa, sentia mal-estar na vida familiar e na vida pessoal, porque também vivia com o marido, mas a história diz-nos que ela
não fazia quase nada, não via a luz do dia, preferia ficar deitada, portanto, há aqui prejuízo na vida familiar também. Essa senhora parece que abrange quase todos os sintomas da depressão. E um deles, por acaso, registrei, creio que o segundo sintoma desse compêndio, creio que fala do trabalho. O que eu lhe pergunto é se o trabalho, o próprio local de trabalho, pode provocar um sintoma deste, portanto, pode levar uma pessoa destas a ficar deprimida a este ponto. Normalmente atribuímos depressão a muita coisa, Sim. Mas um deles, e por aquilo que ouvimos, também é um local de trabalho. Eu não diria que é o local de trabalho, é o próprio trabalho em si e por muitas e variadas razões. Em primeiro lugar, será que a pessoa está a fazer um trabalho de que gosta? Ou será que está a fazer o trabalho possível para sobreviver, para pagar as contas, para, no fim, garantir o mínimo de sustentabilidade à família? E logo aí é diferente de fazer o que se gosta ou fazer o que não se gosta durante anos e anos. Filipa, mas nós sabemos de uma sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, que infelizmente, em termos percentuais, se fôssemos perceber isso, seria uma percentagem mínima aquela que as pessoas que hoje vai melhorando, mas se falarmos aqui há uma década ou duas atrás, dificilmente encontrávamos alguém que se sentia realizada a fazer realmente aquilo que gostaria de fazer. Portanto, as pessoas adaptaram, vimos a sociedade, viu a situação ao contrário. Eu preciso de um emprego, seja ele qual for, para poder sustentar a minha vida e a minha família. Exatamente. Portanto, aí quase que seríamos todos deprimidos. Infelizmente, porque seria bom que as pessoas tivessem um trabalho, eu não digo um emprego, mas tivessem um trabalho de que gostassem, não precisavam de adorar, não precisam de adorar, mas de que gostem e em que se sintam minimamente realizadas. Mas essa é uma primeira questão. Outra questão é o ambiente de trabalho, portanto, o trabalho em si e o ambiente de trabalho. Muitas vezes o que temos é trabalhadores descontentes com conflitos com colegas, com conflitos com chefes, com excesso de horas de trabalho e horários às vezes profundamente desfasados da vida familiar, porque nós sabemos que há trabalhos que exigem muito mais e que não se fazem no horário das 9 às 5, que tem que se fazer de noite, claro, tem que se fazer porque é preciso... Olha o nosso, Exato, tem que se fazer à noite, é preciso cuidar de idosos, por exemplo, é preciso trabalhar de noite, os médicos trabalham de noite, os polícias toda a área da saúde, os enfermeiros, toda a área da saúde, os polícias, os seguranças, enfim, há uma quantidade de pessoas que não têm uma vida de trabalho de segunda a sexta, não é? Que trabalham aos fins de semana e que de alguma forma também prejudicam-se a si próprios e à família, porque também se a mulher ou o marido ou com quem vivem tiver outro ritmo de trabalho, é preciso encontrar ali plataformas comuns de vez em quando. Filipa, já vamos no segundo quadro que tínhamos desta história da Manuela. Eu só queria dizer mais uma coisa em relação ao trabalho. O trabalho em si pode ser um dos motivos que desencadeia uma depressão pela insatisfação que pode causar durante muito tempo seguido. Mas aí já poderíamos estar a falar de outra coisa, se não houvesse mais fatores, estaríamos a falar de burnout, que é exatamente a depressão quando ela é devida a fatores laborais. E aí, uma baixa durante algum tempo, uma mudança de trabalho resolveria o problema, o que não é o caso. O que não é o caso. Filipe, quem tem uma Manuela em casa, está enquadrada, que é o caso também, embora os filhos venham poucas vezes a casa e vive, portanto, os dias maioritariamente com o marido, mas numa situação como a da Manuela, é possível ou deve-se envolver toda a família, ou isto é uma condição, enfim, singular, portanto, da própria pessoa só? Ou aqui neste caso deve haver um envolvimento de toda a família para este estado da Manuela? Um envolvimento no sentido da ajuda, é isso? Sim. Porque uma depressão não se esconde, não se consegue esconder. Uma pessoa pode disfarçar durante um jantar de família mas pode ser mais solitária. Exato. Ou menos solitária, dependendo. Mas é a família, de que forma é que pode ajudar a Manuela?
A família percebe-se, por exemplo, as mudanças de humor, o humor deprimido, o isolamento, o estar deitado. Há uma coisa que eu não disse, mas, por exemplo, as pessoas muito deprimidas nem sequer querem mudar de roupa, às vezes passam dias sem tomar banho, sem mudar de roupa, não sentem motivação nenhuma. E isto é visto pela família, isto a família percebe-se. Sim, mas depois de se aperceber, qual é que pode ser a ajuda que essa família pode dar? A ajuda não é a família armar-se em técnico, não é? Perante um quadro desses, essa mulher precisa de ser tratada, precisa de consultar um psiquiatra, um psicólogo que façam psicoterapia, os psiquiatras também podem fazer, e que lhe altere essa medicação. Provavelmente neste caso precisará de medicação também, nem todos os casos de depressão precisam, mas essa nesse estado provavelmente precisará de medicação, mas precisará de um acompanhamento regular, e a família pode incentivar a pessoa, tentar motivar a pessoa a obter ajuda, porque se a pessoa não quiser, não há ninguém que possa fazer nada por ela. Se a pessoa se recusar a ir ao médico, a ir ao psiquiatra, a ir ao psicólogo, ou se for e depois não, por exemplo, não tomar a medicação, ou se faltar às sessões, a família não pode ajudar. Mas se uma pessoa está no estado da Manuela e se recusa a aceitar ajuda, seja ela de um técnico ou seja ela da família, portanto, essa pessoa se calhar também talvez já não esteja nas suas faculdades, e não está, para recusar essa ajuda. Portanto, temos aqui um beco sem saída. Como é que a Manuela se trata? Não há um tratamento compulsivo, digamos. Pode haver um internamento compulsivo quando a pessoa passa desse estado quase catatónico, não é? Que não se mexe, não se levanta, e se a pessoa tiver um surto psicótico e agredir alguém e partir tudo em casa e for chamada a polícia e for chamado o INEM, aí a pessoa pode ser internada, mas tirando esses casos, uma pessoa por estar deprimida não é obrigada a tratar-se. Ninguém a obriga a tratar-se. Por mais que o quadro seja devastador como esse. Mas este quadro prende-se muito, e temos que voltar aqui, porque certamente quem nos está a ouvir, e poderá haver gente que se identifique. Se este estado tiver a ver com o ambiente laboral, ou seja, com o trabalho, o local de trabalho, o próprio emprego, o que é que há a fazer para que esta pessoa melhore? Primeiro há que tratar a pessoa, naturalmente, e a pessoa não pode voltar ao trabalho nesse estado. Primeiro tem de se tratar. No regresso ao trabalho, e já com condições melhores do que aquela em que está, eu já não digo deveria haver sensibilidade das entidades empregadoras para continuar este acompanhamento, às vezes até com pequenas mudanças. Em vez de estar com aquele colega ou com aquela colega, estar com outros, mudar de serviço. No fundo, as empresas e as instituições poderiam fazer aqui muito mais, que era, às vezes, basta adaptar o trabalho à pessoa e não adaptar a pessoa ao trabalho, porque o que se tenta muitas vezes é adaptar qualquer pessoa a qualquer trabalho, quando seria muito mais rentável adaptar o trabalho à pessoa, e se calhar era muito mais produtivo e muito mais barato, não é? Porque não se gastava dinheiro em baixas como essa. Ou seja, voltamos aqui um pouco atrás, além da família poder ser envolvida no estado da Manuela, de estado depressivo, o trabalho, o emprego, o local de trabalho, ou neste caso a entidade empregadora, também pode ter aqui uma palavra a dizer para a recuperação da Manuela. Pode e deve. Isso é uma das coisas que muito me preocupa, é que pequenas e médias e às vezes grandes empresas, e estou a pensar em câmaras municipais, em misericórdias, em instituições que têm muitos trabalhadores, poucos são os que têm técnicos de saúde mental para ajudar esses trabalhadores. E seria extremamente útil que essa Manuela, quando voltasse ao trabalho, o primeiro contacto que tivesse fosse com um psicólogo ou uma psicóloga, em que ela pudesse e tivesse a oportunidade de pôr as suas dúvidas, as suas vontades, as suas necessidades e, dentro do possível, se fosse possível, encontrar uma solução em que ela se sentisse melhor. Porque também não é fácil, não é? Não há um trabalho ideal para cada pessoa, mas
É preciso fazer cedências. É preciso fazer cedências. A Manuela, quando enfim, já depois de estar a ser tratada, apresenta-se ao trabalho. Deve ser uma apresentação, voltamos ao mesmo, uma apresentação solitária, ou deve haver aqui alguma intercessão, por exemplo, do psicólogo ou do psiquiatra que a tratou? Se calhar para haver aqui uma coordenação de percebermos quais são as necessidades da Manuela, para a Manuela recuperar e se sentir num lugar aprazível para trabalhar. Eu acho que já estamos num mundo ideal em que, se eu estivesse a tratar a Manuela, antes dela voltar ao trabalho, eu pudesse ter um interlocutor no local de trabalho dela para poder conversar isto com ela e com um colega meu ou uma colega minha do outro lado. Quando percebeu quais eram as necessidades da Manuela. Exatamente. Não, mas nós temos que falar numa tendência a conseguirmos um mundo melhor, não é? E claro, cada vez mais oportunidades para as pessoas que têm esses problemas. Porque muitas vezes, como é que se tratam as Manuelas deste mundo? Vão ao médico de família, estão nesse estado, o médico de família dá-lhes baixa e medica-as. Porque não pode fazer mais nada. Por isso é que a Manuela, provavelmente, há 20 anos... Toma medicação há 20 anos. E como há 20 anos os problemas não se resolveram nestes 20 anos, os que já vinham de trás, agravaram-se com outros problemas, a medicação deixou de fazer efeito, porque ela também nunca teve outro tipo de acompanhamento. Ela nunca fez uma psicoterapia. Que nunca teve neste caminho dos 20 anos, nós não acreditamos que a Manuela estivesse de baixa durante 20 anos, não é? Até porque há leis que obrigam a outras situações a partir de determinados anos e determinados momentos. Ou seja, a Manuela, com certeza que alternou a sua vida entre o trabalho e as baixas, e que, enfim, foi um problema que nunca ninguém olhou, nunca ninguém se envolveu, talvez a entidade empregadora e a família também não, e a Manuela tenha chegado até aqui. Exatamente. E quando isso acontece, quando a pessoa vai intercalando o trabalho com as baixas... Que acontece muitas vezes. As entidades também empregadoras depois têm que substituir a pessoa quando a pessoa entra de baixa, não é? Têm que colocar outra pessoa naquela função. Quando a pessoa volta ao serviço, às vezes o lugar está ocupado. E depois cria-se aqui outro problema. Às vezes são dados trabalhos depois às pessoas que as fazem sentir ainda menos valorizadas. Se já se sentiam desvalorizadas, passam-se a sentir ainda mais desvalorizadas. E a autodesvalorização é um dos sintomas da depressão. Portanto, não se resolve nada. Isto não se resolve só com medicamentos, não se resolve só com psicoterapia, mas também com aquilo que estavas a dizer, Augusta, que é aqui um trabalho conjunto que deveria englobar os médicos de família, os psicólogos, as entidades empregadoras e as próprias famílias dos doentes, para que o doente não se sinta como se sente muitas vezes, completamente só. Laços que curam, e é isto que nós semanalmente, agora sim já sem qualquer interrupção, esperemos nós, mas também é verdade, eu gosto sempre de explicar a quem nos vê, a quem nos segue, porque é que estas interrupções, nomeadamente esta interrupção aconteceu. O Alentro tinha começado há 15 dias, mais ou menos, quando nós fizemos o primeiro programa e gravámos o primeiro podcast, e na verdade havia aqui ainda, a nível da parte técnica, alguns ajustes a fazer. E agora sim, começamos já com esses ajustes feitos, é uma nova plataforma e pronto, e é preciso, estamos no início. Agora sim, só temos que trocar a mesa, mas já vem outra a caminho, portanto esta mesinha é para ser trocada e de resto já está tudo a postos, de facto, para trabalharmos de uma forma, se não for profissional, semi-profissional, mas é a nossa, e é a partir daqui que nós queremos falar das Manuelas deste mundo, que pode ser você, que posso ser eu, pode ser a Filipe. Podemos ser todos. Podemos ser todos. E é preciso nunca perdermos esta consciência, não é, doutora? Exatamente. Todos nós que estamos de um lado podemos vir a estar do outro lado e gostaríamos de ter o apoio que muitas destas pessoas não têm. Eu tinha e tenho um amigo que ainda não, um homem que me ensinou muita coisa nos meus tempos de menina e que me dizia, todos nós podemos ser qualquer coisa, depende do tempo e da circunstância. É verdade. E é preciso que não se perca nunca este ensinamento, que me foi dado a mim, que jamais esquecerei, e serve-me sempre também muito de linha condutora da minha vida. O que é hoje pode não ser amanhã,
que é neste momento, no segundo a seguir já pode não ser. Portanto, todos nós poderemos ser umas Manuelas deste mundo e é para elas que nós falamos e continuamos a falar na próxima semana, doutora Filipa. E que vamos continuar. Ainda não vamos revelar o tema, mas vamos continuar a falar de saúde mental. De saúde mental. Temos também aqui uma grande obra, que muitos esperam, de certeza, que é falarmos da saúde mental dos pequeninos. Também. Não, com certeza que não abordaremos este tipo de depressões, mas também há que falar. Há depressão na infância e muitas vezes é negligenciada e é confundida com birras. Porque se deve confundir, é isso. Pois, porque na infância as crianças também deprimem. E muitas vezes, por exemplo, na infância não há este humor deprimido, há muitas vezes irritabilidade. E o miúdo irritado, ou irritadiço, como às vezes se diz, pode passar por ser simplesmente um miúdo mal educado sem regras, quando ele pode estar a sofrer de depressão. Bem, deixámos aqui então, levantámos aqui um pouquinho mais o véu pela voz da doutora Filipa Almeida e regressamos para a semana. Um beijinho para todos.